E agora a gente conversa sobre alimentação saudável e nutritiva com esse grande especialista em Teresina, que é o Mauro Estrela, um exemplo de superação. Ele perdeu mais de 70 quilos, como a gente já abordou na matéria anterior, através da mudança alimentar. E hoje ele vai mostrar para vocês como montar um prato bem elaborado, bem equilibrado. Alimentos orgânicos, alimentos nutritivos, alimentos saudáveis, naturais. É o que você vai ver hoje, que tudo pode, depende da forma como esse alimento será feito. É o que você vai ver, alimentos sem lactose, sem glúten, detox. Isso mesmo, tem muitas opções hoje de alimentos naturais. Sanduíches pode, depende também da forma como são feitos. Saladas orgânicas, açaí, tapioca também. Tapioca é um dos novos alimentos colocados no cardápio saudável. O que você vai ver nessa matéria de hoje, que tem como objetivo mostrar histórias de pessoas que transformaram suas vidas através da alimentação. Como diz a filosofia popular, você é o que você come. Será? Então, é o que você vai ver nessa matéria de hoje. O Mauro já foi personagem de uma matéria especial com a gente, mas hoje ele tem muito mais assuntos para falar, porque ele se transformou num consultor, num especialista em alimentação natural. Então a gente está aqui degustando com ele algo especial, um smoothie, né, de morango. Isso, Riva, eu preparei para você, né? E é uma preparação rápida, né? Aqui é um smoothie de morango, são morangos orgânicos, que aí eu bati com um pouquinho de banana, acrescentei um leite vegano, né, que é um leite de amêndoas, produzido por mim mesmo. E você mesmo produz aqui? Isso, eu mesmo produzo. E aqui a gente tem um bolo também, um bolo que é vegano, né? A gente pode chamar um bolo de vegetariano, por quê? Porque ele não vai o glúten, ele não vai a lactose, ele não vai nada animal. A origem dele é a banana, não é? E a gente consegue usar um mix de farinhas sem glúten, que são as farinhas de arroz, as farinhas de grão de bico, algumas gomas especiais para dar uma leveza. E a gente tem uma geleia de abacaxi, que nós mesmos produzimos também. Uma geleia super fácil de ser feita e que tem um sabor incrível. E aí que a gente tempera com as especiarias para dar um gostinho super especial. E eu já conheço o sabor, viu? Muito bom mesmo esse bolo. O smoothie também. Eu adoro o açaí daqui, que é um açaí especial sem aqueles xaropes, né? Isso, porque o que é comida saudável, né? Eu costumo falar que você encontra de um tudo saudável. Só que a forma de preparo é que vai te distinguir mais ou menos o nível de saudável. Por exemplo, a gente tem um açaí orgânico que a gente consegue adoçar com suco de tâmaras, tem todo um preparo especial. Ou seja, não tem xarope nem não guaraná. Tem adição de açúcar, não tem adição de xarope, não tem adição de guaraná, porque é isso que torna um alimento poluído, um alimento ruim, né? Cheio de ruídos. Então o açaí é um alimento maravilhoso, é um pré-treino excelente, que você tem rico em antioxidantes. Que você usa muito chia nos alimentos. Uso, né? A chia é um superfood que agora explodiu, né? Castanhas também. Castanhas são os chamados superfoods, né? Isso aqui, Riva, eu não estou falando como nutricionista, estou falando como usuário. Isso aqui pode substituir uma refeição. Por quê? Porque então vai substituir o meu almoço hoje. Então, porque nós temos uma ideia preconcebida de que a alimentação tem que ser aquele prato feito, aquele prato cheio. E não é bem isso. Na alimentação você tem que ter alguns itens. Você tem que ter um carboidrato, você tem que ter uma proteína. Tem os nutrientes que o corpo precisa, não é? Exatamente. Você tem que ter as gorduras, que são os lipídios, né? E aqui a gente tem a proteína do leite de amêndoas, a gente tem os aminoácidos que está na chia, a gente tem a gordura que está na castanha, a gente tem o carboidrato que está na banana e no morango. Sem lactose, sem glúten, que são dois produtos hoje glúten, que foram cortados. Foram cortados praticamente da alimentação do teresinense, né, do brasileiro. O mundo está healthy, né? O mundo está food. Eu voltei agora de uma viagem para a América e lá eu fiquei impressionado. Não existe mais o fast food. Pois é, Mauro, você foi um dos personagens de uma matéria especial da gente. Você perdeu exatos 75 quilos cortando esses excessos? Cortando os excessos, cortando as massas, os refrigerantes, os açúcares, porque tudo isso faz muito mal para você. Enquanto isso eu vou tomando aqui, tá? Pode se degustar. Você precisa entender como é que o seu corpo vai receber o que você come, entendeu? Porque a pauta de hoje é exatamente isso, você é o que você come. Então você precisa entender o que você está ingerindo, o que é preciso, não é? O que tem na refeição que você está ingerindo, como é que o seu organismo vai receber aquilo, né? Afinal você está comendo bem-estar, você tem que se alimentar de saúde. Estão na moda hoje, né? Assim, principalmente para a gente, né? E nós temos um clima, uma temperatura muito alta, nossas temperaturas são bem elevadas. E aqui você tem uma bebida extremamente refrescante,
prática, saborosa, não perde o sabor. Aqui é zero açúcar. Você sentiu a necessidade de adoçar? Nenhuma. Incrível, muito, né? Muito saboroso. Então, a gente tem que saber o que a gente está se alimentando, o que a gente está ingerindo. Isso tudo tem um resultado incrível. Delicioso. Tem um resultado de prático pele. de ser feito? Nossa, é muito prático, né? Muito prático. Você tem um leite vegetal, você tem um morango, você pega um pouco de banana, eu congelo as frutas para ela dar essa consistência, para não ter que botar gelo nem nada. Adiciono chia, adiciono umas castanhas. Se eu quiser uma aveia sem glúten, eu posso botar. Isso aqui eu vou brincar. Eu vou enriquecer a minha alimentação. Eu vou usar o que eu tenho. Eu posso fazer de acerola, se meu pai, se em casa tiver um pé de acerola. Por que não fazer de acerola se eu não tenho morango? Você tem que brincar com o que você tem, entendeu? E aí transforma em mais sabor, em um alimento bem saudável, né? E você descobre esses novos sabores que são incríveis, né? Eu posso saber o que você come na prática? Vamos lá, eu sou bem prático. Eu fiz um curso, recentemente eu aprendi que nesse curso você tem que ter 4 elementos no seu prato, que é carboidrato, lipídio, que são as gorduras, as proteínas e os aminoácidos. Então, isso aqui para mim é uma refeição. Mas a gente tem um convite para você, para irmos até um buffet, para o Mauro montar um prato ideal, né? Um dos pratos que compuseram aí a sua mudança de alimentação. E sem falar que no dia a dia nós temos um feijão, que é um alimento rico em ferro, em proteína, em aminoácidos. Por que não o arroz? Mas vamos comer pouco, né? Vamos fazer as combinações. Vamos botar o tomate com azeite para... Esse é o seu cardápio diário, frequentemente? Exato. Vamos saber as combinações. Por que o azeite no tomate? Para enriquecer ainda mais o licopeno, a absorção do licopeno do tomate, entendeu? Então tem alguns truques na cozinha que a gente precisa saber que só faz bem pra gente mesmo. Então a gente vai te acompanhar no buffet para testar tudo isso, viu? Para ver como é que fica a estética desse prato, o sabor, também a riqueza alimentar desses nutrientes. E a gente come com os olhos também, né? Então vamos lá? Vamos, um brinde. Um brinde acompanhando o Mauro no buffet, montando um prato. Então, estamos na hora do almoço, a refeição mais importante do nosso dia. E hoje estamos aqui no self-service maravilhoso, com essas variedades incríveis, opções de verduras, de carnes, de saladas. E agora eu vou montar o meu prato e vou saber dos clientes que estão passando por aqui, o que é que eles estão comendo, por que eles estão comendo esse tipo de alimento que eles optam por pôr no prato da gente. Então, vamos lá, eu vou montar meu prato e vou explicar por que eu, Mauro, como isso no meu dia a dia. Aqui eu botei um tomate, que aí eu vou adicionar azeite para poder absorver melhor o licopeno do tomate, as vitaminas, as substâncias do tomate, né? Vamos passar para cá para uma lentilha, né, que seria um grão, é um carboidrato. Aqui eu vou escolher um peito de frango, né, um franguinho grelhado com legumes ao molho de mel. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter na hora de montar um prato, você tem que saber como montar um prato. Qualquer tipo de refeição que você for fazer, ele tem que ter 4 elementos básicos, que são os carboidratos, as proteínas, os sais minerais, né, que são os aminoácidos encontrados nos alimentos, e os lipídios, que são as gorduras boas. Então, eu acredito que você sabendo dessa informação, você consegue montar um prato muito bom. Hoje, como eu não vou treinar e não vou trabalhar excessivamente, então o meu prato, ele se adequa ao meu dia. É um prato leve, que eu não vou precisar gastar muita energia durante o meu dia. Então eu vou comer moderadamente hoje. Agora eu vou pôr uma salada, né, que nela tem frutas, tem maçã verde, tem uva verde, tomate, a gente põe um pouco de molho para dar um sabor, né? Aqui tem um azeite que junto com esses elementos vai fazer ainda mais com que o seu corpo absorva os nutrientes neles presentes. E aqui, como está na época da Semana Santa, hoje é sexta-feira, vamos botar um peixe. Um peixinho que é super leve, né? Uma carne saudável. E um tomate assado com alecrim. Então eu acredito que nesse prato você tem todos os nutrientes e refeições que você precisa, né, para o seu almoço. Você tem aqui uma proteína, você tem uns tomates, tem as lentilhas que são ricas em aminoácidos, ricas em proteína.
você tem uma saladinha tropical com frutas. Eu acredito que esse seja um prato ideal, lógico, na minha medida, no meu dia a dia, né? É um prato personalizado meu, diante das atividades que eu vou ter durante o meu dia. Então essa é a minha escolha de hoje. E vamos saber agora com a Ângela como é que ela monta o prato dela, quais são os alimentos que ela escolhe e por que ela escolhe esses alimentos. Mauro, durante a semana, de segunda a sexta-feira, eu procuro comer peixe, frango e a base verdura, um arroz integral, né? E eu gosto muito de prato colorido, né? Eu não sei se eu aprendi com meu pai, a alimentação dele sempre foi, ele comeu de tudo, mas tudo um pouco, e sempre foi muito colorido o prato dele. Isso eu aprendi porque achava bonito também, mas hoje a gente vê que quanto mais colorido é botar uma salada, uma fruta também junto, isso tudo ajuda, né? Para a tua saúde. E aí, botei o peixe hoje. Ângela, e vendo uma mesa farta dessa de self-service, o que é que você evita? Tem alguma coisa que você evite? Tem alguma coisa que você opta? Bom, Mauro, primeiro eu dou uma olhada geral, né? Porque a gente tende a botar de um tudo, porque a gente primeiro come com os olhos, né? Então a gente dá uma olhada e vê o que a gente pode tirar daquilo dali um pouco. Agora vamos saber agora com o Rodrigo Guerra o que é que ele está comendo, por que é que ele está fazendo essas escolhas, ele que é também um atleta, né? Vamos lá, Rodrigo, me fala o que é que tem no teu prato. Eu sei que você se alimenta super bem. Bom, na verdade, não um atleta, um pouco menos, mas eu gosto de me cuidar, eu acho que sempre gostei, entendeu? Então eu procuro sempre equilibrar, sempre uma proteína, uma fonte de carboidrato, uma salada, para poder ver se eu consigo chegar aos 50 com uma pele melhor, com o corpo funcionando melhor. Está bem longe, então não tem muito segredo, né, Rodrigo? É questão de uma alimentação saudável que você consegue encontrar. Eu acho que, como tudo, um equilíbrio, uma alimentação saudável, uma boa noite de sono e academia. Então é isso, valeu a dica, Rodrigo. Lançamento do anuário